Histórias do caminho, mundos incontáveis e nosso mundo íntimo. São habitados todos os globos que se movem no espaço? Sim, e o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a este pequenino globo o privilégio de conter seres racionais. Orgulho e vaidade. Julgam que só para eles criou Deus o universo. Deus povoou de seres vivos os mundos, concorrendo todos esses seres para o objetivo final da providência. Acreditar que só os haja no planeta que habitamos seria duvidar da sabedoria de Deus, que não fez coisa alguma inútil. Certo, a esses mundos há de ele ter dado uma destinação mais séria do que há de nos recrearem à vista. Aliás, nada há, nem na posição, nem no volume, nem na constituição física da Terra, que possa induzir a suposição de que apenas ela goze do privilégio de ser habitada, com exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes. Enquanto as penosas transições do século XX se anunciam ao tinido sinistro das armas, as forças espirituais se reúnem para as grandes reconstruções do porvir. Aproxima-se o momento em que se efetuará a aferição de todos os valores terrestres para o ressurgimento das energias criadoras de um mundo novo, e natural é que recordemos o ascendente místico de todas as civilizações que surgiram e desapareceram, evocando os grandes períodos evolutivos da humanidade, com as suas misérias e com os seus esplendores, para afirmar as realidades espirituais acima de todos os fenômenos transitórios da matéria. Esse esforço de síntese será o da fé reclamando a sua posição em face da ciência dos homens, e ante as religiões da separatividade, como a bússola da verdadeira sabedoria. Diante dos nossos olhos de espírito passam os fantasmas das civilizações mortas, como se permanecêssemos diante de um ecrã maravilhoso. As almas mudam a indumentária carnal, no curso incessante dos séculos, constroem o edifício milenário da evolução humana com as suas lágrimas e sofrimentos, e até nossos ouvidos chegam os ecos dolorosos de suas aflições. Passam as primeiras organizações do homem e passam as suas grandes cidades, transformadas em ossuários silenciosos. O tempo, como patrimônio divino do espírito, renova as inquietações e angústias de cada século, no sentido de aclarar o caminho das humanas experiências. Passam as raças e as gerações, as línguas e os povos, os países e as fronteiras, as ciências e as religiões. Um sopro divino faz movimentar todas as coisas nesse torvelinho maravilhoso. Estabelece-se, então, a ordem equilibrando todos os fenômenos e movimentos do edifício planetário, vitalizando os laços eternos que reúnem a sua grande família. Vê-se, então, o fio inquebrantável que sustenta os séculos das experiências terrestres, reunindo-as, harmoniosamente, umas às outras, a fim de que constituam o tesouro imortal da alma humana em sua gloriosa ascensão para o infinito. As raças são substituídas pelas almas e as gerações constituem fases do seu aprendizado e do seu aproveitamento, as línguas são formas de expressão, caminhando para a expressão única da fraternidade e do amor, e os povos são os membros dispersos de uma grande família trabalhando para o estabelecimento definitivo de sua comunidade universal. Seus filhos mais eminentes, no plano dos valores espirituais, são agraciados pela Justiça Suprema, que legisla no alto para todos os mundos do universo, e podem visitar as outras pátrias siderais, regressando ao orbe, no esforço abençoado de missões regeneradoras dentro das igrejas e das academias terrenas. Na tela mágica de nossos estudos, destacam-se esses missionários que o mundo muitas vezes crucificou na incompreensão das almas vulgares, mas, em tudo e sobre todos, irradia-se a luz desse fio de espiritualidade que diviniza a matéria, encadeando o trabalho das civilizações, e, mais acima, ofuscando a ecrã das nossas observações e dos nossos estudos, vemos a fonte de extraordinária luz, de onde parte o primeiro ponto geométrico desse fio de vida e de harmonia, que equilibra e satura toda a Terra numa apoteose de movimento e divinas claridades. Nossos pobres olhos não podem divisar particularidades nesse deslumbramento, mas sabemos que o fio da luz e da vida está nas suas mãos. É ele quem sustenta todos os elementos ativos e passivos da existência planetária. No seu coração augusto e misericordioso está o Verbo do princípio. Um sopro de sua vontade pode renovar todas as coisas, e um gesto seu pode transformar a fisionomia de todos os horizontes terrestres. Passaram as gerações de todos os tempos, com as suas inquietações e as suas angústias.
As guerras ensanguentaram o roteiro dos povos nas suas peregrinações incessantes para o conhecimento superior. Caíram os tronos dos reis e esfacelaram-se coroas milenárias. Os príncipes do mundo voltaram ao teatro de sua vaidade orgulhosa, na indumentária humilde dos escravos, e, em vão, os ditadores conclamaram, e conclamam ainda, os povos da terra, para o morticínio e para a destruição. O determinismo do amor e do bem é a lei de todo o universo e a alma humana emerge de todas as catástrofes em busca de uma vida melhor. Só Jesus não passou, na caminhada dolorosa das raças, objetivando a dilaceração de todas as fronteiras para o amplexo universal. Ele é a luz do princípio e nas suas mãos misericordiosas repousam os destinos do mundo. Seu coração magnânimo é a fonte da vida para toda a humanidade terrestre. Sua mensagem de amor, no Evangelho, é a eterna palavra da ressurreição e da justiça, da fraternidade e da misericórdia. Todas as coisas humanas passaram, todas as coisas humanas se modificarão. Ele, porém, é a luz de todas as vidas terrestres, inacessível ao tempo e à destruição. Enquanto falamos da missão do século XX, contemplando os ditadores da atualidade, que se arvoram em verdugos das multidões, cumpre-nos voltar os olhos súplices para a sua infinita misericórdia, implorando-lhe paz e amor para todos os corações. Emmanuel. O homem ante a vida. No crepúsculo da civilização em que rumamos para a alvorada de novos milênios, o homem que amadureceu o raciocínio supera as fronteiras da inteligência comum e acorda, dentro de si mesmo, com interrogativas que lhe incendeiam o coração. Quem somos? Donde viemos? Onde é a estação de nossos destinos? À margem da senda em que jornadeia, surgem os escuros estilhaços dos ídolos mentirosos que adorou e, enquanto sensações de cansaço lhe assomam a alma enfermiça, o anseio da vida superior lhe agita os recessos do ser, qual braseiro vivo do ideal, sob a espessa camada de cinzas do desencanto. Recorre à sabedoria e examina o microcosmo em que sonha. Reconhece a estreiteza do círculo em que respira. Observa as dimensões diminutas do lar cósmico em que se desenvolve. Descobre que o Sol, sustentáculo de sua apagada residência planetária, tem um volume de 1.300.000 vezes maior que o dela. Aprende que a Lua, insignificante satélite do seu domicílio, dista mais de 380.000 quilômetros do mundo que lhe serve de berço. Os planetas vizinhos evolucionam muito longe, no espaço imenso. Dentre eles, destaca-se Marte, distante de nós cerca de 56 milhões de quilômetros na época de sua maior aproximação. Alongando as perquisições, além do nosso Sol, analisa outros centros de vida. Sirius ofusca-lhe a grandeza. Pólux, a imponente estrela dos Gêmeos, eclipsa-o em majestade. Capela é 5.800 vezes maior. Antares apresenta o volume de 113 milhões maior. Canopus tem um brilho 80.000 vezes superior ao do Sol. Deslumbrado, apercebe-se de que não existe vácuo, de que a vida é patrimônio da gota d'água, tanto quanto é a essência dos incomensuráveis sistemas siderais, e, assombrado ante o esplendor do universo, o homem que empreende a laboriosa tarefa do descobrimento de si mesmo volta-se para o chão a que se mantém e pede ao amor que responda à soberania cósmica, dentro da mesma nota de grandeza. Todavia, o amor no ambiente em que ele vive é ainda qual planta milagrosa inteiro desabrochar. Confinado ao reduzido agrupamento consanguíneo a que se ajusta ou compondo a equipe de interesses passageiros a que provisoriamente se enquadra, sofre a inquietação do ciúme, da cobiça, do egoísmo, da dor. Não sabe dar sem receber, não consegue ajudar sem reclamar e, criando o choque da exigência para os outros, recolhe dos outros os choques sempre renovados da incompreensão e da discórdia, com raras possibilidades de auxiliar e auxiliar-se. Viu a majestade divina nos céus e identifica em si mesmo a pobreza infinita da terra. Tem o cérebro inflamado de glória e o coração invadido de sombra. Orgulha-se, ante os espetáculos magnificentes do alto e padece a miséria de baixo. Deseja comunicar aos outros quanto aprendeu e sentiu na contemplação da vida ilimitada, mas não encontra ouvidos que o entendam. Repara que o amor, na terra, é ainda a alegria dos oásis fechados. E, partindo os elos que o prendem à estreita família do mundo, o homem que desperta, para a grandeza da criação, deambula na terra, à maneira do viajante incompreendido e desajustado,
peregrino sem pátria e sem lar, a sentir-se grão infinitesimal de poeira nos domínios celestiais. Nesse homem, porém, alarga-se a acústica da alma e, embora os sofrimentos que o afligem, é sobre ele que as inteligências superiores estão edificando os fundamentos espirituais da nova humanidade. Emmanuel. Perante a vida. Em verdade, o sistema solar, vasto e sublime edifício, de que somos reduzido apartamento, é um império maravilhoso de luz e de vida, cuja grandeza mal começamos a perceber. Basta lembrar que a sede rutilante desse largo domínio cósmico, representada pelo divino astro do dia, detém o volume correspondente a 1.300.000 terras reunidas, e basta recordar que Júpiter, o filho mais importante do Sol, é mais de 1000 vezes maior que o nosso planeta. Mas, não é somente a massa comparada desses gigantes do espaço, que precisamos examinar para definir, com segurança, a nossa pequenez. Reportemo-nos, igualmente, às distâncias, recordando que Marte, o nosso vizinho mais próximo, quando menos afastado do educandário em que estagiamos, movimenta-se a 56 milhões de quilômetros de nós, oferecendo-nos justas reflexões quanto aos estreitos limites de nossa casa terrestre. Registre-se ainda que o nosso sistema, ante a amplidão ilimitada, é insignificante domicílio na cidade imensa da Via Láctea, na qual milhões de sóis, transportando consigo milhões de mundos, tanto quanto nos ocorre, procuram, através do movimento e do trabalho incessantes, a comunhão com a indefinível majestade de Deus. Vega, Sírios, Canopus e Antares, sóis resplendentes, junto dos quais o nosso não passará de ponto obscuro, à maneira de lâmpada humilde no coro da imortalidade, constituem palácios suspensos, onde a beleza e a perfeição adquirem aspectos inabordáveis, ainda, ao nosso campo de expressão. Todavia, é preciso calar, de algum modo, o êxtase que nos assalta, ante a magnificência do universo, para atender às obrigações que o mundo nos exige. Somos demasiadamente pequeninos para arrojar ao cosmo o escalpelo de nossas indagações descabidas. Aves implumes no ninho da vida eterna, achamo-nos, ainda, muito longe das asas com que ultrapassaremos nossas justas e compreensíveis limitações. Por isso mesmo, embora guardando a celeste herança que nos é destinada no curso dos milênios, busquemos construir a casa de nossos destinos sobre a rocha do amor, Jesus Cristo, o sol espiritual que nos acalenta e soergue para o grande futuro. Antes da ascensão a outras esferas, atendamos às necessidades de nossa própria moradia. Melhoremo-nos para que a nossa residência melhore. Ajudemo-nos uns aos outros, para que a vida, em nosso plano, se faça menos dolorosa e menos inquietante. E, convertendo nosso mundo, pouco a pouco, no santuário vivo em que Jesus se manifeste, estejamos convictos de que a terra, hoje escura, amanhã se transformará no espelho divino em cuja face a glória de Deus se refletirá. Emmanuel. Diante do universo. Povoa-se o universo por verdadeira multidão de galáxias. Cada galáxia permanece constituída por milhares de constelações. Cada constelação, quase sempre, é um ninho de sóis. Cada sol congrega diversos mundos. Cada mundo, amadurecido para a inteligência e para a razão, guarda consigo a bênção da humanidade. Cada humanidade se compõe de várias raças. Cada raça engloba muitos povos e milhões de almas que evoluem, nos degraus que lhes correspondem. Lembremo-nos, pois, de que no concerto admirável da criação, somente será possível regenerar e burilar a nós mesmos para que a vida imperecível em nós se retrate vitoriosa, mas não nos esqueçamos de que, apesar da grandeza cósmica, nosso desequilíbrio no mal pode comprometer todo o sistema em que as leis divinas se expressam, através do trono sublime da natureza, qual acontece ao micróbio letal que, não obstante imperceptível ao olho nu, pode carrear a enfermidade ou a morte para o corpo físico. Mas notavelmente bem posto. Consagremo-nos à estruturação do bem no campo de nós mesmos, de conformidade com os princípios inelutáveis de harmonia e justiça que nos regem a ascensão, sem o doentio propósito de reajustar os outros, antes da recuperação espiritual de nós próprios, de vez que todo deslize nosso, à frente do Senhor, repercute nas faixas totais da vida una, compelindo-nos à posição de angústia e sofrimento, a única suscetível de retificar em nosso espírito e em nossa existência a ruptura do equilíbrio divino. Do amor que operamos desavisados, diante da eterna lei. Emmanuel. Doutrinando a ciência.
as vidas sucessivas e os mundos habitados. Alguns estudiosos, há muitos séculos, guardam as verdadeiras concepções do universo, o qual não se encontra circunscrito ao minúsculo orbe terreno e é representado pelo infinito dos mundos, dentro do infinito de Deus. Não obstante as teorias do sistema geocêntrico, que encarava a Terra como o centro do grupo de planetas em que vos encontrais, a ideia da multiplicidade dos sóis vinha, de há muito, animando o cérebro dos pensadores da antiguidade. Infelizmente, são inúmeros os que duvidam dessa realidade inconteste, aprisionados em escolas filosóficas que pecam pelo seu caráter obsoleto e incompatível com a evolução da humanidade, em geral. Apesar da objetiva dos vossos telescópios, os quais descortinam, na imensidade, as terras do céu, julga-se erradamente que apenas o vosso mundo oferece condições de habitabilidade e somente nele se enxerga o florescimento da vida. É que não reconhecem que a Terra minúscula é apenas um ponto obscuro e opaco no concerto sideral, e nada existe nela de singular que lhe outorgue, com exclusividade, o privilégio da vida em contraposição aos acertos dos negadores. Podeis notar, cientificamente, que é mesmo em vosso plano, o local do universo onde a vida encontra mais dificuldades para se estabelecer. Espontaneidade impossível. Grande é a tortura dos seres racionais que, no mundo terráqueo, buscam guarida para as suas aspirações de progresso, porquanto, do berço ao túmulo, suas existências representam uma grande soma de esforços combatendo com a natureza inconstante, com as mais diversas condições climatéricas, arrasadoras da saúde e causas de um combate acérrimo da parte do homem, porque não é possível viver em afinidade perfeita com a natureza submetida às mais bruscas mutações, sendo obrigado a criar a sua moradia. Organizar a sua habitação, que representa, de fato, a sua escravidão primeira, impedindo-lhe uma existência cheia de harmonia e espontaneidade. O vosso mundo vos obriga a uma vida artificial, já que sois obrigados a buscar, cotidianamente, o sustento do corpo que se gasta e consome nessa batalha sem tréguas. Nele, as mais belas faculdades espirituais são frequentemente sufocadas, em virtude das mais imperiosas necessidades da matéria. Há mundos incontáveis. Que se calem os que puderem descobrir a vida apenas em vossa obscura penitência de náufragos morais. Por que razão a vontade divina colocaria na amplidão essas plagas longínquas? Enxergar nesses mundos distantes somente objetos de estudo da vossa astronomia é um erro, eles estão, às vezes, regulados por forças mais ou menos idênticas às que controlam a vossa vida. Em sua superfície observam-se os fenômenos atmosféricos e outros, cuja explicação é inacessível ao vosso entendimento. Por que os formaria o Criador para o ermo do silêncio e do deserto? Podereis conceber cidades bem construídas, abarrotadas de tesouros e magnificências, apodrecendo sem habitantes? Há mundos incontáveis e muitos deles formados de fluidos rarefeitos, inatingidos, na atualidade, pelos vossos instrumentos de ótica. Mundo de exílio e escola regeneradora. A Terra não representa senão um detalhe obscuro no ilimitado da vida, região da amargura, da provação e do exílio, constituindo, porém, uma plaga de sombras, varrida, muitas vezes, pelos cataclismos do infortúnio e da destruição, deve representar, para todos quantos a habitam, uma abençoada escola, onde se regenera o espírito culpado e onde ele se prepara, demandando o glorioso porvir. Significa um dever de todo homem o trabalho próprio, no sentido de atenuar as más condições do seu meio ambiente, aplanando todas as dificuldades de ordem material e moral, porquanto a evolução depende de todos os esforços individuais no conjunto das coletividades. Forças ocultas, leis desconhecidas, esperam que a alma humana delas se utilize, à medida que se espalhe o progresso moral, mais os homens se beneficiarão na fonte bendita do conhecimento. O estímulo do conhecimento. Para a humanidade terrestre, a revelação de outras pátrias do firmamento, fragmentos da pátria universal, não deve constituir uma razão para desânimo de quantos se entregam aos labores profícuos do estudo. Os desequilíbrios que se verificam no orbe terreno obedecem a uma lei de justiça, acima de todas as coisas transitórias, e, além disso, a primeira obrigação de todo homem é colaborar, em todos os minutos de sua passageira existência, em prol da melhoria do seu próximo, consciente de que trabalhar a benefício de outrem é engrandecer-se. O conhecimento das condições perfeitas da vida, em outros mundos, não deve trazer abatimento aos extremistas do ideal.
Semelhante verdade deve encher o coração humano de sagrados estímulos. Saudai, pois, o concerto da vida, do seio dos vossos combates salvadores. Sóis portentosos, luzes policrômicas, mundos maravilhosos, existem embalados pelas harmonias que a perfeição eleva à entidade suprema. Além de Sírius, da Ursa, de Hércules, outras constelações atestam a grandeza divina. Os firmamentos sucedem-se ininterruptamente nas amplidões etéreas, mas a humanidade, para Deus é uma só e o laço do seu amor reúne todos os seres. Emanuel. Imensidão. Reconhecer a enormidade do universo é admitir a nossa própria imensidão. Não somos apenas poeira diante de dimensões e distâncias incalculáveis. Somos galáxias pensantes, viajando, velozes, através de um fluido etéreo, multimodificado, num espaço infinito de perfeição. Você já parou para admirar a grandiosidade do universo? Suas distâncias incalculáveis, as dimensões impensáveis, suas leis que fascinam pela exatidão, pela forma com que operam sem falhas, sem ruído algum. Já parou para admirar a imensidão de um céu de estrelas longe da cidade grande, quando recebemos a luz de astros que podem nem mais existir? Tudo está em equilíbrio, tudo em harmonia. Cada sol, cada planeta, exatamente onde deveria estar. A Terra, a Lua, posicionados com perfeição para que a vida, conforme conhecemos, seja possível. Uma leve mudança e pronto, e está decretado o fim da nossa espécie. Porém, há vastidão no que chamamos de micro também. Nas minúsculas dimensões. Nas harmonias moleculares, no espetáculo do átomo e nas suas diminutas, mas importantes partículas. Invisíveis até para os mais poderosos instrumentos inventados pelo homem. E já se deu conta que faz parte disso também? Que você é parte dessa grandiosidade toda. Não somos menos ou mais importantes do que as estrelas ou os átomos. No universo onde reina a perfeição não existe esse tipo de graduação, tão utilizado pelo homem. Tudo é a vida pulsante do cosmo, entrelaçada, buscando harmonia plena. Se dentro de nós ainda não percebemos esse equilíbrio, essa paz, é porque, de alguma forma, precisamos aprender. O aprendizado faz parte da lei de evolução, uma das leis radiantes do universo. A lei de evolução, de progresso, diz que as coisas são perfectíveis, não nascem prontas, precisam se desenvolver. E não há falha ou descontrole algum nesse processo. É mais uma nuance da beleza do universo e de seu Criador. Pode parecer contraditório, mas a nossa imperfeição, a nossa procura pela felicidade ou por nos encontrarmos, fazem parte desse mecanismo de harmonia do universo e suas leis. Da mesma forma, o que chamamos ou entendemos por mal no mundo é apenas a ausência do bem, como o frio é a ausência do calor. Assim como o frio não é um fluido especial, também o mal não é atributo distinto. Um é o negativo do outro. Onde não existe o bem, forçosamente existe o mal. A perfeição divina quis que ficássemos sujeitos à lei do progresso, e que o progresso resultasse do nosso próprio trabalho, de nossas próprias conquistas, a fim de que fosse nosso mérito pelo conquistado. Da mesma maneira que nos cabe a responsabilidade do mal que pratiquemos. Com o tempo perceberemos como tudo isso vai fazendo sentido, vai se encaixando, assim como nós vamos nos sentindo parte dessa imensidão toda. Fazer parte desse grande espetáculo deve nos trazer o sentimento de alegria, de vontade de viver, de colaborar. Reconhecer a enormidade do universo é admitir a nossa própria imensidão. Comentários finais. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem, aos espíritos que neles encarnam, moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. No planeta azul, que chamamos carinhosamente de planeta Terra, nosso lar, onde estamos abrigados no momento, estamos todos sob as diretrizes da lei. Leis divinas, portanto, perfeitamente sábias, e as leis existem para que possamos cumprir etapas evolutivas e juntos alcançarmos a presença única de Deus. Esse Pai amantíssimo, Criador de tudo, esse Deus infinitamente bondoso, infinitamente justo e infinitamente misericordioso, nos ama tanto que nos concedeu um nobre emissário de amor. Nosso Senhor, Jesus Cristo, a luz do mundo.
Vem Archote de luz, vem Jesus, viva Jesus! Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Base bibliográfica. O Livro dos Espíritos. Parte 1, das causas primárias. Capítulo 3, da criação. Pluralidade dos mundos. Questão 55. A caminho da luz, pelo Espírito Emmanuel, Médium Francisco Cândido Xavier, Introdução. Roteiro, pelo Espírito Emmanuel, Médium Francisco Cândido Xavier, Capítulo 1, O Homem ante a Vida. Intervalos, pelo Espírito Emmanuel, Médium Francisco Cândido Xavier, Capítulo 12, Perante a Vida. Inspiração, pelo Espírito Emmanuel, Médium Francisco Cândido Xavier, Capítulo 16, Diante do Universo. Emmanuel, o próprio, Médium Francisco Cândido Xavier, Doutrinando a Ciência. As vidas sucessivas e os mundos habitados. Espontaneidade impossível. Há mundos incontáveis, mundo de exílio e escola regeneradora. O estímulo do conhecimento. Redação do Momento Espírita, com base no capítulo 3, item 8, do livro A Gênese, de Allan Kardec, edição FEB no poema Imensidão, de Andrei Sechelero. Em 25.2.2019. Allan Kardec, O Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec. Capítulo 3, item 2.